Meus amados irmãos, eu quero convidar-nos novamente a voltar a nossa atenção para o livro de Isaías. Hoje chegamos à nossa mensagem número 36 e chegamos ao final da primeira parte do livro de Isaías. Uma longa jornada que começamos em 16 de julho e ainda estamos no caminho. Falta bastante tempo ainda pela nossa frente. Quero convidar-nos a ler o nosso tema geral deste livro. Está projetado ali. Vamos ler a uma só voz. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Hoje, no capítulo 39, a segunda parte da mensagem que começamos semana passada, nós teremos, como eu disse, o final desta primeira parte. A primeira parte de Isaías, ela é muito mais, irmãos, de confrontação, de condenação, mas também com alguns toques de promessa. São as estratégias que Deus usou para chamar a atenção do seu povo, que vivia em rebeldia, vivia longe dele. Desses 39 capítulos, irmãos, que nós vimos, apenas o capítulo 6 e esses últimos 4 capítulos contêm narrativas. Todos os demais capítulos nós vimos trouxeram palavras de advertência, de exortação, palavras de promessas futuras, de restauração para o povo de Deus. E muitas delas, inclusive, ainda irão se cumprir. O ponto aqui, meus irmãos, é que agora nós estamos afunilando para aquilo que acontece depois de muito tempo em que, por meio do seu profeta, na verdade, na vida de 4 reis, ele vem advertindo o povo de Deus a se voltar para ele. Bem, eu falei que era a segunda parte, né? Semana passada, explicamos que os eventos do capítulo 38 e 39 acontecem, na verdade, antes dos eventos que nós vimos nos capítulos 36 e 37, com a ameaça de Senaqueribe, o rei assírio. Foi antes do teste de confiança no Senhor com Senaqueribe que Ezequias foi preparado pelo próprio Senhor com um teste pessoal. Qual o teste? O aviso, vimos isso semana passada, de que ele iria morrer, e foi exposto em como ele realmente precisava de ajuda do alto, ao demonstrar ali um caráter duvidoso e até egocêntrico. É o que a gente vai ver no capítulo 39 hoje. Semana passada, irmãos, nós aprendemos então esta grande ideia, que eu quero repetir para os irmãos, ela se estende à nossa mensagem de hoje. A intervenção de Deus em nossas vidas nos prepara para a fé que se encaixa nos seus propósitos. A intervenção de Deus em nossas vidas nos prepara para a fé que se encaixa em seus propósitos. Por que Deus está fazendo isto? Porque Ezequias se comprovou fora daquilo que ele precisava ser para cumprir o que Deus tinha preparado para a sua vida. E assim Deus trabalha na vida do seu servo, capítulo 38 e 39, para prepará-lo para aquilo que ele iria fazer, e o que vimos nos capítulos 36 e 37. Então vamos, irmãos, para relembrar, ler o capítulo da semana passada e ver como foi esta notícia da doença de Ezequias e o que aconteceu com ele, e vamos rapidamente lembrar dos 3 primeiros pontos que vimos semana passada. Isaías capítulo 38, semana passada vocês me deixaram meio no vácuo na leitura, acho que hoje não vai acontecer de novo não, amém? Ok. Sigam esses aí que falaram amém, vamos nós juntos, capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vai dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acais.
e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido, dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos. O Senhor me salvou, cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Isaías dissera, apliquem um emplastro de figos no furúnculo e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado, qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Não são os pontos de hoje, quero apenas revisar. Semana passada, irmãos, aprendemos 3 lições principais. Primeiro, a intervenção de Deus gera fé, nos preparando para futuros desafios, versículos 1 ao 8. O Senhor sabe exatamente, irmãos, nossos pontos fortes e fracos. E sabia os de Ezequias também. Sabendo, portanto, irmãos, que o desafio que ele iria enfrentar diante de Senaqueribe seria grandioso, o Senhor intervém trazendo este treinamento, este teste que o rei tanto precisava. Assim, aprendemos, irmãos, que é ilógico se desejarmos crescimento espiritual e, ao mesmo tempo, rejeitarmos os testes e desafios que o Senhor coloca no nosso caminho. Sem treino, sem crescimento. E aí, no segundo lugar, irmãos, a segunda lição, versículos 9 a 20, a intervenção de Deus deve ser celebrada naqueles que respondem com fé. Quando experimentamos, irmãos, a mão de Deus em nossas vidas, quer livrando, quer confirmando que não seremos livres, a nossa única resposta possível, plausível, é a adoração, é louvar. Ela é normalmente, irmãos, e facilmente observada quando o Senhor nos responde. E quando Ele responde, sim, quando Ele nos abençoa. O desafio real da maturidade em nossas vidas, o desafio real de confiança e de submissão ao Senhor, é repetir palavras de submissão em meio a outras de adoração, mesmo quando estamos passando por lutas. Exaltamos a Deus, irmãos, independentemente do que acontecer. E em terceiro lugar, versículos 21 e 22, a intervenção de Deus envolve fé humilde e ação obediente. Há desafios em nossas vidas que só serão resolvidos quando nós passarmos o proverbial emplastro de figos, por assim dizer. Isto é, quando fizermos a nossa parte, para encontrarmos a solução que o Senhor tem para muitos dos nossos problemas, Ele nos desafia a tomarmos passos práticos, desculpe a redundância, de obediência e fé. Não porque Ele dependa do que fazemos para fazer algo, mas porque pela ação obediente, meus irmãos, a nossa fé humilde é testada e é treinada para fazer alguma coisa. Precisamos tomar um passo que às vezes pode ser tomar o telefone e ligar para aquela pessoa, ir ao encontro dela, tomar ações que manifestam que a nossa fé é uma fé viva. Assim, meus irmãos, é esperado de cada um de nós o amor e o cuidado pelo próximo.
Essa é a ideia que vai surgir na nossa mente no capítulo 39. É esperado de nós que sejamos seres que pensam no bem dos outros e não apenas no nosso. Especialmente, irmãos, quando as decisões da nossa vida afetam diretamente aqueles que dependem de nós. Isso é verdade, por exemplo, na vida de pais, na vida de líderes e com certeza na vida de um rei como Ezequias. Porém, apesar, meus irmãos, do lindo poema que vimos agora nesta sessão do meio ali do 9 ao 20 da nossa mensagem anterior, apesar desse poema ter sido curado pelo Senhor na resposta à sua oração em uma fé humilde, Ezequias irá logo em seguida mostrar como era um homem imperfeito e de altos e baixos. E impressionante, meus irmãos, que no Talmud, nos comentários judaicos, Ezequias é considerado um tipo de Messias, alguém que mostrava a qualidade daquele que um dia, na opinião deles, seria o Messias. Bem, razões pelas quais exatamente, irmãos, esses altos e baixos, ele precisava da intervenção do Senhor a fim de que, anos depois, quando Senaqueribe chegasse, que foram os capítulos 36 e 37 que nós já vimos, certo? Ezequias pudesse mostrar o seu lado de confiança em uma fé humilde, vendo diante de si como ele precisava depender do Senhor, que é o que ele vai demonstrar aqui no capítulo 39, ok? São apenas 8 versículos, irmãos. Vamos então fazer a nossa segunda leitura da noite, do texto que de fato hoje nós vamos examinar. Vamos lá? Versículo 1. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. A intervenção de Deus em nossas vidas, irmãos, nos prepara para a fé que se encaixa em seus propósitos. Nós vamos completar a nossa mensagem semana passada com as lições 4, 5 e 6. Mas eu quero deixar, meus irmãos, 2 lições extras colocadas contra o pano de fundo de toda a nossa exposição. Nós vamos voltar a elas no final. São lições mais pessoais, direto da experiência de Ezequias. Letra A, coloquei aqui dessa forma: não basta começar bem, precisamos terminar bem. Letra B, precisamos tomar cuidado para não baixarmos nossos padrões de vida no nosso relacionamento com Deus à medida que avançamos a nossa idade. Guarda isso aí, vou lembrar-nos no final da nossa mensagem. Nosso texto vai começar, olho no lance, olho no texto, versículos 1 e versículo 2, nos traz, irmãos, a nossa quarta lição, desta nossa mensagem de 2 domingos. A intervenção humana coopera com Deus até em suas atitudes erradas. A intervenção humana coopera com Deus até em suas atitudes erradas. O nosso texto começa, irmãos, nos ajudando a posicionar historicamente o nosso capítulo. Diz o texto: Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, está nele. Ele reinou, irmãos, de 721 a 710 a.C., e depois de novo reinou brevemente entre os anos 703 e 702 a.C. Lembrando novamente, antes de Cristo os anos têm contagem regressiva, ok?
Ou seja, todo o tempo que ele reinou foi antes da invasão de Senaqueribe, que foi em 701, nós vimos nas mensagens de 36 e 37 capítulos. Este homem, meus irmãos, mencionado aqui, esse Merodach, é o mesmo que nós vimos em uma profecia contra ele lá no capítulo 21. Ele era chamado, irmãos, de Marduk Apal Idina, o invasor. Ele era um cabra que procurava briga, que procurava conquistar. Isso estava na natureza dos babilônios. E ele havia se levantado uma vez contra o Império Assírio, buscando se libertar, e aí, na segunda tentativa, ele foi deposto por Senaqueribe. Isso aconteceu provavelmente alguns meses depois dele ter ordenado a visita a Ezequias, certo? Porque ele tenta de novo se libertar do Império Assírio, e aí ele é destronado e a Babilônia mais uma vez é conquistada pela Assíria. Vale destacar, meus irmãos, que este Merodach, ou Marduk, sempre buscou consolidar uma aliança, uma coalizão dos reinos dominados para que pudessem acabar com a Síria. E certamente essa consideração com a saúde e a recuperação de Ezequias tinha também o objetivo de persuadir a Judá e a Ezequias que entrasse para essa aliança rebelde contra os assírios. Eu quero dizer o seguinte: esta visita não é apenas por causa dos lindos olhos azuis de Ezequias, não é apenas porque ele gosta muito dele, porque o admira muito. Havia uma agenda política por trás, por parte de Merodach. Bem, nesta época, irmãos, vale também lembrar, a Babilônia não era o Império Babilônico que a gente vai conhecer 100 anos depois, certo? Era apenas mais um reino dominado no Império Assírio. De fato, esta mesma Babilônia é mencionada também no capítulo 13 de Isaías, recebendo uma daquelas advertências que nós vimos durante a exposição desse livro. Essa é a mesma Babilônia que aí sim se tornaria o império da vez, quando? Em 626, não chega nem a ser 100 anos, né? Nós estamos em 702, 703, certo? Em 626, ele se tornaria um império e derrotaria de fato os assírios apenas em 612. Levaria ainda 14 anos lutando contra a Síria para finalmente derrotar e aí continuar sua expansão territorial e um dia fatídico chegar de novo em Jerusalém. Bem, antes de tudo isso acontecer, em nome da boa vizinhança e em nome dos interesses políticos, o rei da Babilônia enviou, portanto, esta comitiva com cartas e presentes a Ezequias. A razão, diz o texto, é porque soube da sua doença e de que ele havia ficado muito forte. Essa, irmãos, é a tradução mais literal de que ele havia encontrado recuperação. Ou seja, a ideia aqui é que Ezequias não apenas havia sido curado, mas que ele estava melhor do que antes. E essa notícia, de alguma forma, certo? Foi pelo Twitter, não sei, chegou lá na Babilônia e Merodach estava impressionado, porque a notícia primeira que havia sido transmitida a ele, que havia chegado a ele, é que Ezequias iria morrer. Essa notícia que tinha chegado, a doença é grave, vai bater as botas. E agora não apenas ele está curado, mas ele está melhor do que antes. E diante de tudo isso, irmãos, a questão que vem à mente é a seguinte: havia algum problema em Ezequias receber esses representantes de um reino pagão e idólatra? Quando a gente ouve essas duas palavras, pagão, idólatra, a nossa mente vem, não podia. Mas a resposta correta é claro que depende. Porque, irmãos, ser cordial, ser educado, não é o mesmo que aprovar as escolhas, estilo de vida e ideais das pessoas. Então ele poderia receber de maneira diplomata, de maneira diplomática, aos enviados da Babilônia sem problema nenhum. Porém, será que esta seria mais uma escorregada de Ezequias? Depois de ter sido avisado tantas vezes por Isaías, e ele tentaria mais uma vez uma aliança, desprezando mais uma vez aquilo que o profeta de Deus havia dito. Será que diante disso nós estamos? Vale perceber, meus irmãos, que o nosso texto diz que Ezequias recebe esta comitiva com alegria. Uma indicação não muito boa, de que quando os babilônios chegam, ele fica satisfeito em tê-los lá. Ele não é protocolar, ele não faz cara de paisagem, ele não diz, muito bem, muito obrigado, mande um abraço ao seu rei, fala para o mamá lá que eu estou muito feliz com ele ter lembrado de mim. Não, ele está alegre, porque a vinda dos babilônios, irmãos, pode significar segurança,
segurança que Ezequias não precisava. Semana passada, Deus disse a ele, no capítulo anterior, eu defenderei Jerusalém. Nós começamos a ver, meus irmãos, esses altos e baixos, essa inconstância que eu mencionei na vida deste homem, com um histórico, por outro lado, muito bom de serviço ao Senhor. Bem, seja como for as intenções aqui de um lado e outro, o mais importante é como o verso 2, irmãos, nos traz o centro do problema nesse último capítulo, dessa primeira parte de Isaías. Recapitulando, meus irmãos, um pouco antes, não sabemos quanto, Ezequias foi surpreendido pela notícia da sua morte. De forma quebrantada e humilde, ele ora e busca o Senhor pedindo por sua vida. O Senhor o atende, lhe dando mais 15 anos e comprovando tudo isso com um sinal fantástico, certo? O sol regrediu cerca de 15 minutos, é o que dá mais ou menos aí esses 10 degraus, certo? Bem, justiça seja feita, na verdade o que Deus mexeu foi na rotação da terra, e muito mais provável do que no sol. Bem, ponto aqui, meus irmãos, é que em um todo, a atitude de Ezequias no capítulo anterior foi admirável e nos mostra o homem que nós vimos anos depois durante o ataque de Senaqueribe. Ou seja, se não houvesse o capítulo 39, a gente ia entender, pronto, funcionou. Capítulo 38, esse homem está fortalecido, e agora a gente pode entender como que no capítulo 36 e 37, apesar das ameaças do rei assírio, o que Ezequias faz? Ele manda o povo, não responda. E ele manda consultar o profeta do Senhor. Ele faz tudo certo. Mas, meus irmãos, vocês já repararam como a Bíblia, ela não fica escondendo os podres dos personagens que nós temos aqui? Vocês lembram quando nós vimos em Gênesis a vida de Abraão e as pisadas que ele dava? Entregou a mulher dele 2 vezes. Duvido uma esposa aqui, vai dizer assim, meu amigo, pega tuas coisas e vai embora. Que choro é esse? Ele não era um homem perfeito. Na verdade, meus irmãos, a Bíblia é repleta de narrativas de homens imperfeitos, mas que se quebrantam, que voltam-se para o Senhor e são resgatados, digamos assim, de si mesmos, para poderem servir ali ao Senhor. Então, ainda aqui vemos este homem admirável, no capítulo 38. Agora, nós vamos ver, irmãos, esse outro lado deste mesmo homem. Recebendo os enviados babilônios com alegria, como eu disse, Ezequias os leva para fazer o quê? Um tour, um passeio pelo seu reino. E nesse tour, ele expõe tudo o que existe em Judá. Porque Judá, meus irmãos, apesar de ser uma nação pequena, e inclusive já tinha usado parte da sua riqueza para tentar comprar a benevolência dos assírios, podemos ver que ela ainda assim é uma nação rica. Se você lembra bem, o próprio templo de Jerusalém era totalmente decorado com ouro. Já pensou? Um prédio inteiro folheado a ouro, por assim dizer. Lá estava, meus irmãos, a Arca da Aliança, que era feita de madeira, mas banhada em ouro. Lá estava o menorá, o candelabro, feito de madeira, mas banhado em ouro. Ponto aqui, meus irmãos, é que havia grande riqueza lá e também Judá era uma nação militarmente suprida. De fato, diz o texto que nesse tour não houve nada em seu palácio ou em todo o reino que Ezequias não lhes mostrasse. Mesmo, irmãos, para visitantes simpáticos como esse, essa não é uma estratégia muito prudente, muito sábia, você mostrar os seus pontos fracos, os seus bens, os seus pontos fortes, os detalhes da sua defesa. Nada disso é muito sábio, especialmente quando nós estamos em um tempo onde invasões e conquistas era algo comum no reino antigo. Todo o tempo, meus irmãos, haviam reinos tentando conquistar outros. Eu acho interessante isso, irmãos, porque hoje o pessoal fica discutindo, né? Tem que devolver o Brasil para os indígenas, tem que devolver na África para os africanos, e assim vai, em cada lugar. Na verdade, meus irmãos, todos nós migramos de um lado para outro nos últimos 5, 6 mil anos de história, conquistando um reino e outro. E quase todas as raças aprisionaram, escravizaram, conquistaram e, infelizmente, chacinaram umas às outras. Isso foi, infelizmente, algo normal na história da humanidade. E, diante disso, este rei Ezequias, de maneira vaidosa e orgulhosa, mostra tudo aquilo que tinha. É óbvio, meus irmãos, que nem Ezequias, nem nenhum outro homem poderia prever que o reinozinho da Babilônia um dia iria sobrepujar o Império Assírio. Nenhum homem poderia saber disso, mas o Senhor sabia.
Depois da experiência da sua cura, irmãos, e da precisão da palavra recebida por meio de Isaías, Ezequias já deveria ter aprendido a consultar o Senhor antes de agir. Foi aquilo que eu mencionei semana passada. O rei deveria fazer um escritório aqui do lado para o profeta de Deus. Rei, profetas e sacerdote deveriam andar juntos para sempre consultar o Senhor. Porque, afinal de contas, esta não era apenas uma monarquia, era uma teocracia. Deus era o verdadeiro governante, mas Ezequias se esquece disso. Então, antes de nós passarmos adiante neste ponto, algo que não pode deixar, meus irmãos, de ser observado, é o seguinte: em nenhuma das 3 narrativas que temos na Bíblia, segundo Crônicas, segundo Reis e aqui em Isaías, nenhuma delas, que temos esta visita dos babilônios, encontramos Ezequias explicando o que aconteceu com ele e como o Senhor havia ouvido a sua súplica. Ou seja, meus irmãos, Ezequias não dá glória a Deus, ao Deus de Israel, que o havia curado, diante dos homens que o vieram visitar exatamente por causa da sua cura milagrosa. Nada é mencionado. Ele não diz quem foi que o curou. Ezequias, meus irmãos, age aqui movido por vaidade e orgulho, como se toda aquela riqueza fosse sua, quando de fato pertencia ao Senhor, o verdadeiro soberano sobre Judá. Ezequias age com ingratidão, deixando de reconhecer diante de homens idólatras e pagãos o que o Senhor havia feito por ele. Ezequias, meus irmãos, age com imprudência, mostrando as defesas e as vulnerabilidades do seu reino. Ou seja, há orgulho, vaidade, há aqui ingratidão, há aqui imprudência, tudo porque ele decide não consultar o Senhor, não ouvir o Senhor. Warren Wiersbe, famoso comentarista, escritor, comentou o seguinte sobre este texto, irmãos: quando Satanás não consegue nos derrotar como o leão que ruge, ele está se referindo a 1 de Pedro capítulo 5, Satanás vem como uma serpente enganadora, 2 Coríntios capítulo 11. O que a Síria não pôde fazer com armas, a Babilônia fez com presentes. Deus permitiu que o inimigo testasse Ezequias, para que o orgulhoso rei pudesse aprender o que realmente estava em seu coração. As ações de Ezequias, meus irmãos, iriam ecoar no futuro. Mas apesar disso ser algo que Deus já vinha planejando, que o Senhor vinha planejando há muito tempo por causa da rebeldia de Judá, ou seja, o cativeiro, isso não anula a responsabilidade de Ezequias pelas atitudes aqui tomadas. E é sobre isso que nós vamos falar, irmãos, no nosso segundo ponto. Do versículo 3 ao versículo 7, a intervenção humana coopera com a disciplina divina, ainda que mantendo sua responsabilidade. O que nós queremos dizer com isso, irmãos? Deus tem determinado determinadas coisas, tem apontado fatos na história, e em meio a esse fato, o homem coopera também, muitas vezes, com o seu pecado, com a sua responsabilidade. E aqui está o que Ezequias está fazendo. Nosso texto, irmãos, entre os paralelismos muitos que há em Isaías, e paralelismo inclusive entre esse capítulo e o anterior, nós temos também o profeta Isaías buscando o rei Ezequias, tal como fez no capítulo anterior. A diferença aqui, meus irmãos, é que no capítulo 38, o profeta já veio com a mensagem para ser entregue. Ele apenas resolveu agora investigar os detalhes e o porquê o Senhor havia enviado uma palavra a Ezequias. As palavras de Isaías também serviram para que o rei Ezequias compreendesse que o Senhor irá falar mais adiante não é por causa de nada, mas estava diretamente ligada ao que o Senhor iria fazer nos próximos anos. Aqui no verso 3, no seu texto, Isaías faz uma pergunta ao rei sobre o que os visitantes haviam falado e de onde eles eram. Essa é a pergunta de Isaías. Agora repare, meus irmãos, que Ezequias responde de onde eles vieram, mas não toca no assunto sobre o que conversaram. Lá no seu texto. Seria porque o conteúdo da conversa estaria ligado a algo que Isaías já havia confrontado nos capítulos anteriores? Teria Ezequias ouvido propostas de aliança e achou melhor esconder isso de Isaías? Ele esquece, meus irmãos, que o Senhor estava ouvindo de fato. Seja como for, irmãos, algo errado foi conversado entre Ezequias e esses visitantes. Ezequias toma então, irmãos, a tola decisão de esconder isso do profeta de Deus. Talvez ele pensasse que poderia esconder até do próprio Deus. Perceba também como ele enfatiza que eles haviam vindo, irmãos, esse é o texto,
de uma terra distante. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. Comentaristas estão quase unânimes, irmãos, para enxergar aqui um certo tom de vaidade. Eles vieram de longe me visitar. Essa é a ênfase que está sendo dada no texto. Aqueles homens não vieram com interesses políticos, mas vieram também atraídos pelas notícias de cura espetacular que ouviram que havia acontecido com Ezequias. Porém, irmãos, Ezequias enxerga muito mais a si mesmo no centro do acontecimento. Ele perde a oportunidade de glorificar o Senhor, ele não enxerga o Senhor, aquele que realmente merecia o destaque no que está acontecendo na vida deste homem. Em seguida, no verso 4, ele pergunta ao rei sobre o que os homens viram e ouve que Ezequias havia mostrado absolutamente tudo. Tal atitude de Ezequias está relacionada, irmãos, à cegueira que a vaidade pessoal provoca. Ezequias recebe com vaidade o elogio da visita e decide alimentar ainda mais essa admiração que ele imaginou em sua mente, mostrando o seu reino aos enviados da Babilônia. Vocês vieram até aqui para ver a mim? Vocês não viram nada? Deixa eu lhe mostrar o tamanho, o poder, a riqueza do meu reino. Então, de forma muito parecida com quando ficou doente, Ezequias ouve as palavras que significam que o Senhor tem uma mensagem para ele. Isaías diz: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Agora lembra, irmãos, semana passada no capítulo 38, as palavras eram de esperança e começaram assim: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Palavras aqui, meus irmãos, que falam de promessa, falam de aliança, falam de legado. Deus estava dizendo, irmãos, com aquela resposta: você é a continuação do que eu tenho feito com este povo, desde que eu comecei com Davi, até antes. Isso é um legado, uma continuidade aqui. Mas agora, irmãos, o nosso texto não é assim. As palavras são de desesperança. Não apenas no seu conteúdo, mas até na introdução. Eu acabei de ler, vou repetir: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Esse é um título, meus irmãos, que foi usado muitas e muitas vezes, e quase em todas para mostrar poder, até mesmo para infundir medo nos inimigos do povo de Deus. Mas aqui não há um inimigo, por assim dizer. O opositor, pelo menos para a vontade do Senhor, é o próprio Ezequias. E o Senhor dos Exércitos não está contente com ele. Em outras palavras, meus irmãos, se você estiver passando por uma luta e eu quisesse lhe dar uma palavra de esperança, eu poderia usar esse título: meu irmão, não tema. Não importa o que aconteceu, o Senhor dos Exércitos está lutando ao seu lado. Amém. Não é o que está acontecendo. O título é usado para mostrar que Ezequias está em maus lençóis, porque tem desobedecido o Senhor. O que Deus fala para ele? Duas coisas, irmãos. Primeira parte, verso 6. Toda a riqueza que ele havia mostrado para os babilônios seria levado para o reino dele. Ele havia mostrado tudo e tudo seria levado pelos futuros invasores. Apesar da grande ameaça naqueles dias ser outra, a Síria, a palavra do Senhor, meus irmãos, olha profeticamente para o futuro. E isso de fato aconteceu. Mas não só isso. Segundo lugar da resposta, verso 7. Alguns dos próprios descendentes de Ezequias iriam ser forçados a ser meros servos da corte na Babilônia. E se a palavra usada aqui, meus irmãos, está sendo traduzida corretamente, diz o texto que eles seriam eunucos, isto é, removidos de sua masculinidade e da possibilidade de gerar novos descendentes. Alguns debatem o uso desta palavra aqui, mas não há muito o que se debater. Deus está dizendo: você com suas ações está comprometendo a própria existência de Judá e do seu reino. Quando é que isso aconteceu, irmãos? O começo do cumprimento dessas palavras de Isaías foi em 605 a.C., quando Daniel e o número dos filhos da nobreza foram levados para o serviço do rei Nabucodonosor na Babilônia. Eu quero tomar alguns instantes, meus irmãos, para ler para os irmãos 2 Crônicas 36, para você entender como que isso aconteceu e qual foi o processo que aconteceu com Judá para que isso se transcorresse. 2 Crônicas, capítulo 36. E o povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e proclamou rei em Jerusalém, no lugar do seu pai. Quem nós temos aqui, meus irmãos? Depois da morte de Josias, bisneto de Ezequias, Jeoacás é colocado como rei, filho dele.
Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas Neco, o faraó do Egito, levou Joacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Calma que não acabou. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou-o e prendeu-o com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e o colocou no seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim, as coisas detestáveis que fez e tudo que foi achado contra ele estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e Judá. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com objetos de valor retirados do templo do Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim. Zedequias, e assim vai, e assim vai. Ou seja, meus irmãos, exatamente como o Senhor havia avisado. Tudo o que eles tinham, e o templo, inclusive, com toda a sua decoração de ouro, foi levado para a Babilônia. Tudo destruído, tudo por causa das consequências do pecado do povo, e aqui, em particular, do rei Ezequias. O Senhor, portanto, irmãos, está seguindo os seus planos. Planos que incluem que o povo de Deus precisava ser responsabilizado pelas suas decisões de rebeldia. De fato, há muitos séculos já havia sido profetizado por Moisés que um exílio seria uma das consequências finais da contínua quebra da aliança. Você encontra isso lá em Deuteronômio, capítulo 28. Portanto, irmãos, somos responsáveis e precisamos assumir a nossa culpa e buscar arrependimento quando assim somos confrontados pelo Senhor. Vai destacar novamente, irmãos, que nesta sessão vemos que o capítulo 39 se encaminha nesses versos 6 e 7 para terminar com uma nota negativa diante do que vimos no capítulo anterior. E eu entendo, meus irmãos, que isso foi importante, porque na próxima mensagem, quando entrarmos no capítulo 40, nós vamos ver uma mudança completa de mensagem de tom da parte de Isaías. Era necessário terminar esta parte, digamos assim, em um tom negativo. Do capítulo 38 ao anúncio da morte, mas dá um retorno para a esperança com o quebrantamento de Ezequias. E a resposta da cura dele, claro. Mas agora no capítulo 39 há um novo anúncio de morte, não de Ezequias, mas de todo o povo, porque o reino de Judá simplesmente deixaria de existir. Mas ainda temos o último versículo, irmãos, versículo 8. E aí nós encerramos a nossa mensagem com nossa 6ª lição dessa mensagem de 2 domingos. A intervenção humana coopera com Deus, revelando o nosso coração. A intervenção humana coopera com Deus, revelando o nosso coração. Nesse nosso último verso, irmãos, encontramos a surpresa que mencionei agora há pouco. Nenhuma tristeza, nenhum arrependimento, nenhum clamor para que o Senhor mudasse a sua determinação. Nada. Ele começa dizendo que a palavra do Senhor entregue por Isaías era boa. Hã? Boa. Fato é, meus irmãos, que alguns se apegam a essa afirmação e tentam dar uma ajudinha, justificar Ezequias, tentando enxergar uma atitude positiva da parte dele. Nosso texto é curto para entendermos a extensão do pensamento de Ezequias. Alguns, inclusive, recorrem a 2 Crônicas 32, 26, onde nós lemos: Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho. Porém, está fora de ordem. O mais correto é entender esse verso lá de 2 Crônicas como sendo uma atitude que ele teve depois da reação do verso 8. Depois, quando ele soube do perigo de Senaqueribe, ele volta a se quebrantar e é livrado pelo Senhor. Então, irmãos, a afirmação de Ezequias é de fato algo muito ruim. Apesar, irmãos, das reformas
que trouxeram a Ezequias elogios no começo do seu reinado e o apontaram como fazendo aquilo que o Senhor aprova, isso é fato. Apesar disso, aqui ele desaponta. Até mesmo os homens mais piedosos, portanto, precisam manter a sua guarda levantada e precisam se manter vigilantes para com os caminhos do seu coração. Se não fizer assim, caso contrário, todos nós podemos sucumbir ao orgulho, sucumbir à desobediência, sucumbir ao egocentrismo. Você conhece? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Salvei o meu, que os outros se virem, os outros que lutem. Precisamos, meus irmãos, orar uns pelos outros para que o nosso coração enganoso não nos derrube. Muito pelo contrário, precisamos buscar o oposto, em lugar disso um coração quebrantado. Afinal, nos disse o salmista no Salmo 51:17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. A humildade, meus irmãos, sempre, sempre é o caminho para o coração do nosso Deus. O orgulho, a arrogância, a vaidade são repelentes à graça do nosso Deus. E ele disse, então, é boa a palavra do Senhor que você falou. E aí o texto explica, pois ele pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. O coração de Ezequias, meus irmãos, é revelado, é mostrado, e isso é muito triste. Porém, é um alerta para cada um de nós. Vamos revisitar os nossos pontos e aplicar às nossas vidas. Quarto, a intervenção humana coopera com Deus até em suas atitudes erradas. Irmãos, apesar disso ser verdade, isso não significa um passe livre para os nossos erros e atitudes erradas. Deus está no controle mesmo, ia acontecer, eu não tive culpa nenhuma. Não funciona assim. As nossas atitudes, meus irmãos, meramente são incapazes de impedir o propósito de Deus. Precisamos depender de Deus e orar para que cooperemos com Ele pela obediência e não pela rebeldia. Portanto, precisamos lembrar que apesar de diversos reis terem colaborado para se chegar até o que aconteceu com Judá, nós tivemos outros que andaram em outra direção. Por exemplo, daqui a pouco vai vir o rei Josias, o rei menino, aquele que sobe ao trono ainda na tenra idade, e ele faz grandes reformas espirituais. Infelizmente não foram suficientes, porque logo depois vem o seu filho e a coisa começa a degringolar tudo de novo. Se, meus irmãos, o mal virá, que Deus nos encontre trabalhando contra ele, o mal, e a favor do nosso Deus, nunca de maneira oposta. Precisamos, meus irmãos, também de sabedoria do alto para discernir as estratégias do nosso inimigo. Porque muitas vezes, irmãos, tal como Ezequias, parece que Satanás foi vitorioso, mas de fato, irmãos, perdemos para nós mesmos. Perdemos pelo elogio, pelo galanteio. A estratégia que ele usa com Ezequias aqui. A força não abriu os portões de Jerusalém, mas os sorrisos, elogios e presentes assim o fizeram. Em quinto lugar, a intervenção humana coopera com a disciplina divina, ainda que mantendo sua responsabilidade. Apesar, meus irmãos, do quadro maior dos propósitos de Deus, e como Judá, como uma nação, vinha destruindo tudo aquilo que o Senhor havia feito por eles, planejado para eles, prometido para eles, apesar disso, irmãos, cada ação de desobediência é responsabilidade do seu autor, de cada rei que andou longe do Senhor, de cada cidadão de Judá que andou longe do Senhor. Portanto, será que temos a tendência de transferir culpa, muitas vezes até mesmo para o próprio Deus? Lembra lá no jardim? Adão, você comeu do fruto que eu disse que não? Espera aí, Senhor, deixa eu deixar claro. A mulher, vírgula, que o Senhor me deu, vírgula. Olha é minha. Mercadoria danificada, fornecedor incompetente. É isso que Adão está falando. De nada. Quantas vezes, irmão, nós temos exatamente este pensamento? Culpamos o próprio Deus. Será que não percebemos, irmãos, como os nossos caminhos contribuem para que a disciplina de Deus às vezes aconteça em nossa vida? Nós fazemos a cama, temos que deitar nela. Porque, irmãos, se nós percebermos isso, aí temos uma alternativa: arrependimento e clamor
pela misericórdia de Deus. Esse é o caminho para sair das armadilhas que nós criamos para nós mesmos tantas vezes. Mas podemos olhar, meus irmãos, esse segundo ponto também por um outro lado. Será que usamos os resultados que enxergamos positivos como desculpa para o nosso pecado, nossa desobediência no passado? Por exemplo, aspas, casei fora dos princípios da palavra de Deus, mas tudo bem, hoje meus filhos são uma bênção, são servos do Senhor. Eu de fato ouvi isso de uma irmã certa vez. Aspas, temos mudado nossa compreensão da Bíblia, mas isso tem nos ajudado a encher cada vez mais a nossa igreja. E eu infelizmente já ouvi isso de um certo pastor. Fiz tudo errado, mas olha como deu certo. Será? Não. Apesar, meus irmãos, de aparentes resultados, não há passada de pano para o meu e o seu pecado. Quantas vezes, irmãos, nós confundimos misericórdia com bênção, graça. Confundimos misericórdia porque Deus não está nos dando o que nós de fato merecemos. Mas apesar do que fizemos, Deus está sendo gracioso e está consertando a nossa história. Eu posso lhes garantir que já vi isso acontecer na minha própria vida. Último lugar, a intervenção humana coopera com Deus revelando o nosso coração. Quando agimos, meus irmãos, fora da vontade de Deus, o Senhor usa isso para mostrar o que está acontecendo no nosso coração. Esse foi o resultado final positivo para a vida de Ezequias. Pelo menos, eu creio, ele iria agora para o próximo desafio, ou seja, a ameaça de Senaqueribe, sabendo que o seu maior inimigo não estava do lado de fora dos muros de Jerusalém. Estava, meus irmãos, de fato, dentro de Jerusalém, dentro do próprio Ezequias. Era ele mesmo, com seu coração vaidoso, orgulhoso, desobediente, independente do Deus que tão cuidadosamente havia curado a ele. E tão cuidadosamente, meus irmãos, havia falado ao povo, desde a época do seu bisavô, Uzias, vez após vez, através de um único homem, advertindo que eles se voltassem para o Senhor. Na internet é tão interessante, isso você pode ver nos filmes e nas séries também, quando alguém está em dúvida sobre alguma coisa, como obviamente, irmãos, é politicamente correto dizer o que Deus lhe fala. Ninguém vai falar isso em Hollywood. O que a Bíblia lhe fala? Você não vai encontrar isso. No máximo você vai encontrar assim, o que você acha que o universo quer? Que universo é esse? Saturno? O que tens para mim? Não sei o que eles querem, meus irmãos, mas muitas vezes eles perguntam algo pior. O que o seu coração diz? A esse, meus irmãos, eu digo o que Jeremias escreverá daqui a alguns anos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? E não é a única coisa, obviamente, que a Bíblia fala sobre o coração, meus irmãos. Então, coração, deixa eu ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Lembra, amados, das duas aplicações mais pessoais que a gente falou que é tirar da vida de Ezequias? Qual é a nossa letra A? Mas não basta começar bem, precisamos terminar bem. Tivemos a apresentação de mais uma criança na nossa igreja. Mais uma vez. Glória a Deus por isso. Se nós tomarmos, irmãos, entre membros e os nossos crianças e frequentadores, a média da nossa igreja, eu acho que não chega direito aos 30 anos. Já foi mais baixa nos anos anteriores, quando nós todos éramos jovens de 30 e tantos anos e nossos filhos ainda eram mais pequenos. De fato, irmãos, por muitos anos eu e minha esposa até orávamos e falávamos, Senhor, a gente precisa de uns anciãos aqui, para ser referência, né, de vida mais vivida. Meus irmãos, onde eu quero chegar é o seguinte: será que nós estamos preparados para a final da nossa vida e continuar servindo ao Senhor? Será, meus irmãos, que nós estamos tão bem hoje como quando começamos a andar com o Senhor? Talvez para os mais jovens, nos seus 19, 20, 21, 22 e poucos anos, talvez seja complicado você pensar isso. Mas nós temos um exemplo aqui, este é um homem, nos seus 40 anos de idade apenas. Nem chegou lá ainda, na verdade. E esse homem, meus irmãos, já está titubeando na fidelidade ao Senhor. Porém, quando ele começou lá com 25 anos, lembra?
ele reforma o templo, ele restaura o culto, ele faz uma reforma espiritual e física em Jerusalém. Passados 10, 13, 15 anos, alguma coisa não é a mesma na vida de Ezequias. Ele corre o sério risco, meus irmãos, de ter começado bem, mas não terminar nada bem. Letra B, como é que fazemos isso? Precisamos tomar cuidado para ao longo da nossa vida não baixarmos nossos padrões no nosso relacionamento com Deus à medida que avançamos com a nossa idade. Será que, meu querido, que você que é mais velho na fé, biblicamente, não por legalismo, não tolerava determinadas coisas que hoje você aceita? Não por legalismo. Padrão nosso, irmãos, de vida cristã não é legalismo. Por que você crê que isso não pode? Porque crente não faz isso. Isso não é a resposta. Eu não creio que não se faz isso, porque a Bíblia claramente explica isso e diz que crente não deve fazer isso. Ou deve fazer aquilo. Então não é legalismo, não é listinha. É padrão bíblico cristão de vida. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos diante de pressões da sociedade, da família, da igreja, começam a negociar suas convicções e baixar o padrão pelo qual rege a sua vida. Portanto, será, meus amados, que à medida que a nossa vida vai avançando, a gente hoje é mais tolerante com o erro, do que nós éramos quando antes éramos mais novos, mais jovens? Será que hoje toleramos coisas que antes não aceitaríamos? Não porque tivemos uma compreensão da liberdade cristã, nada, mas porque baixamos os nossos padrões. Eu fico pensando, meus irmãos, o Ezequias de 25 anos, numa maquininha do tempo, indo visitar o Ezequias dos 35 anos, enviando seus enviados, seus representantes, para fazer aliança com o Egito e com a Etiópia. Aquele jovem ia dizer assim: enlouqueceu, meu rei? Não é meu rei como o baiano fala, não, meu, aquele de fato era meu rei. Enlouqueceu, meu rei, meu senhor. Nós, povo da aliança, povo escolhido, povo separado por Deus, a menina dos olhos de Yahweh, fazendo aliança com idólatras pagãos que se inclinam diante de Deus, feitos por mãos de homens, ele diria tudo isso. Mas o Ezequias de 35, 37, 38, estava tudo bem. Essas duas aplicações, meus irmãos, são o nosso desfecho para nós vermos que durante a vida de 4 reis, apesar que a vida de Ezequias ainda não acabou, o profeta de Deus vem falando repetidas vezes: a obediência parcial é a mesma coisa que a desobediência. Há uns piores, outros melhores, é verdade. Ezequias era muito melhor que seu pai Acais, não discuto isso. Mas ainda assim, tinha um coração dividido, parcial, incompleto para com o Senhor. Que essa primeira metade, meus irmãos, do capítulo 1 ao 39, possa ecoar na nossa mente, como Deus vai atrás de um homem para colocá-lo diante do seu povo, como Deus fala vez após vez aos reis, ao povo, às nações, e adverte, e avisa, e aconselha. E como o Senhor é rejeitado vez após vez, e ainda assim, por quê? Por causa dos seus propósitos para nós, para aquele povo. Nos capítulos 36 e 37, ele salva Jerusalém, apesar de Jerusalém. Nós estamos, irmãos, debaixo da aliança com o sangue de Cristo. Nossa situação, é claro, é muito diferente. Não há Jerusalém para ser defendida, não há nação para ser defendida. Mas esses princípios mostram, meus irmãos, como que a obediência é algo fundamental na caminhada nossa com Cristo. Não vivendo, meus amados, com um pé no reino e outro neste mundo. Não vivendo, meus irmãos, com a mente dividida, como o Tiago, inclusive, adverte que não tenhamos, com dipsirê, 2 almas. Esse é o termo grego. Não. Mas, meus irmãos, tendo um coração inteiro para com o Senhor, que reflita no seu trabalho, que reflita na sua família, que reflita no seu lugar de estudo, sendo, meus irmãos, instrumento para a glória do nosso Deus, através da maneira como nós vivemos. Amém. Deus querido, muito obrigado
com este longo texto preservado pelo teu servo, pelo profeta, que o Senhor possa, Deus, nos trazer a consciência quão misericordioso tu és e nos avisar pela tua palavra ainda hoje, para que em nossa vida, em nossas famílias, em nossa igreja, nós possamos, ó Deus, colocá-la, a nossa vida e nossa família e igreja debaixo do exame da tua palavra e verificar se, tendo começado bem, nós estamos mantendo os padrões dela para terminar bem. Dá-nos, ó Deus, uma semana de possamos pensar sobre isso e aplicar às nossas vidas. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.